Sabe aquela pergunta que muita gente se faz, seja dentro ou fora das igrejas? Por que os cristãos dão tanta, mas tanta importância assim para a Bíblia? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos tentar entender, a partir da perspectiva cristã, porque este livro é considerado a palavra de Deus com autoridade final. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. No fundo, a questão é exatamente essa. Será que a gente precisa mesmo de uma revelação escrita, um livro? Ou, sei lá, só sentir Deus no coração já não seria suficiente? É o que a gente vai tentar descobrir. Para a gente entender essa lógica, nosso caminho aqui vai ter 5 passos. Vamos começar com a busca por certeza. Depois vamos ver os 2 jeitos que Deus se comunicaria. Aí, vamos entender por que a Bíblia é mais uma biblioteca do que um livro só. Vamos falar também sobre a ideia de mãos humanas, sopro divino na escrita e, por fim, qual o papel dela como regra de fé. Então vamos lá, começando pelo problema central. O pensamento cristão parte de uma ideia bem direta. Se Deus existe, mas fica em silêncio, o que sobra para nós? Sobra só a opinião humana, né? Vira uma coleção de palpites sobre o que é divino. Pensa um pouco. Se Deus não se revela, cada cultura, cada filósofo, cada pessoa ia montar o seu próprio Deus, sem ter certeza de nada. A religião viraria basicamente um grande jogo de adivinhação. Por isso, a primeira pergunta de verdade não é qual livro está certo, mas sim, será que Deus, em algum momento, decidiu quebrar o silêncio e falar? E de acordo com as próprias escrituras, a resposta para essa pergunta é um gigantesco sim. E ele faria isso de 2 maneiras bem diferentes, que os teólogos gostam de chamar de revelação geral e revelação especial. E olha, essa distinção é super importante. Pensa assim, a revelação geral é o que Deus meio que sussurra para o mundo todo, através da natureza, da nossa consciência. Já a revelação especial é quando ele fala com todas as letras, de forma clara, com atos bem específicos na história. Essa revelação geral está por toda parte, né? Quando a gente olha para o universo, parece que ele aponta para um criador. A nossa consciência, mesmo toda confusa às vezes, dá uma noção de certo e errado. Até os altos e baixos da história parecem sugerir que existe uma justiça maior por trás de tudo. É algo poderoso, sem dúvida, mas ainda fica meio vago. E aí que tá o ponto. É como se essa revelação geral fosse uma foto meio desfocada, sabe? Ela mostra que tem um Deus ali, mas não dá para ver direito quem ele é, qual é o caráter dele. Aquele sussurro da criação precisava, de alguma forma, virar palavras claras. E é exatamente aqui que entra a tal da revelação especial. A ideia é que Deus não só deu umas dicas de que existe, não. Ele entrou na história da humanidade, mandou profetas e, no ponto máximo, se revelou em Jesus Cristo. A Bíblia, então, seria o quê? O registro oficial, por escrito e autorizado, desses atos de Deus. Beleza, então vamos avançar para ver como esse registro foi parar no papel. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que a Bíblia não é um livro só. É algo bem mais complexo e, na verdade, bem mais fascinante. A própria palavra Bíblia, para começo de conversa, vem do grego bíblia, que quer dizer, ao pé da letra, uma coleção de pequenos livros. É isso mesmo. São dezenas de livros, escritos em épocas totalmente diferentes, por um monte de autores diferentes, mas que juntos contam uma única e grande história, a história da redenção. E quem eram esses autores? Não eram anjos ditando palavras do céu. Eram pessoas de carne e osso. Tinha de tudo: pastores, reis como Davi e Salomão, um líder militar como Moisés, profetas, claro, mas também pescadores, um médico como Lucas, um teólogo super cabeça como Paulo. Cada um escreveu a partir do seu próprio mundo, o que torna o texto profundamente humano. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Se foram pessoas comuns que escreveram, como é que a Bíblia pode ser considerada a palavra de Deus? Bom, a resposta que a própria Bíblia dá está na palavra inspirada. Só que o termo original no grego, theopneustos, significa literalmente soprado por Deus. A ideia não é que o texto seja só inspirador, como um poema bonito. A ideia é que a origem dele vem do próprio fôlego de Deus, expresso através de autores humanos. Então, é crucial entender o que essa inspiração é e o que ela não é. Não é como se Deus estivesse ditando mecanicamente, palavra por palavra. E também não é só uma emoção subjetiva do autor. A visão é de uma cooperação misteriosa, a mensagem de Deus sendo transmitida por um canal humano que estava totalmente consciente do que fazia.
E é exatamente por isso que os livros da Bíblia têm estilos tão diferentes. A gente tem a poesia cheia de emoção dos Salmos, a lógica super amarradinha de Paulo, a narrativa quase jornalística de Lucas. A ideia é que Deus não apagou a personalidade dos autores, ele a usou. E isso torna a mensagem divina e, ao mesmo tempo, profundamente acessível. Certo, vamos então para a parte prática, para a conclusão de tudo isso. Se a Bíblia é inspirada por Deus, qual é, afinal, o papel dela na vida de quem crê? Ao longo da história, a Bíblia foi chamada de regra de fé e prática. Isso quer dizer que ela não é só informativa, mas normativa. Ou seja, não é um livro que pede a nossa opinião, é um livro que busca formatar a nossa vida. Mas atenção, isso não significa que a razão, a tradição ou a experiência não valem nada. Claro que valem. A razão ajuda a interpretar o texto, a tradição o preserva, a experiência é onde a palavra ganha vida. Só que nesse modelo, todas elas são avaliadas pela Escritura. Ela é a autoridade final. E aqui a gente vê uma diferença gritante. No mundo que diz o tempo todo, siga o seu coração, a Bíblia vem e alerta, o coração é enganoso. Isso mostra bem que a Escritura não serve para confirmar automaticamente o que a gente sente, mas sim para julgar e moldar nossos sentimentos. Ou seja, na prática, a Bíblia serve como padrão para o caráter de alguém, como uma referência moral que não muda num mundo de valores que mudam a todo instante e como o critério para testar experiências espirituais. Se uma suposta revelação contradiz a Escritura, o problema estaria na experiência, não na palavra. No fim das contas, dentro da fé cristã, a Bíblia não é vista como um livro de regras frias, mas sim como um mapa seguro dado por aquele que conhece o terreno para nos guiar na jornada da vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a Bíblia é realmente este mapa, o que significa na prática confiar nele e seguir o caminho que ele aponta? Bom, a resposta para essa pergunta já é o começo de uma outra jornada.